E aí pessoal, tudo bem? Hoje então preparei para vocês aqui do e does. Hoje então a gente vai ver um pouco como a gente utiliza o do e o does. Isso gera bastante dúvida entre os alunos, então hoje eu vou explicar tudinho para vocês aqui, tá bem? Eu coloquei aqui o verbo to be novamente. Vocês podem pensar que está repetitivo, mas é bem importante que eu quero comparar o uso do verbo to be com o do e o does nas perguntas, está bem? Vou mostrar para vocês aqui então. Isso daqui acho que vocês já conhecem, né? You are a student. E para fazer a negativa, porque eu tenho o verbo to be aqui, é só colocar o not, foi para a negativa. E para fazer a pergunta, vocês já estão cansados de saber agora, só colocar o verbo to be lá na frente, virou pergunta. E agora, quando eu não tenho o verbo to be, como eu faço essa pergunta? Lembrando que na maioria dos casos, uma pergunta em inglês, ela precisa ter um auxiliar. Mais para frente eu vou mostrar para vocês casos de que não precisa ter um auxiliar. Mas pensou em fazer pergunta em inglês? Pense também qual o auxiliar você vai usar, porque por agora vamos considerar assim, toda pergunta em inglês precisa de um auxiliar, tá? Quando eu tenho o verbo to be, eu coloco ele na frente, que é o caso aqui, certo? O are eu coloquei na frente e virou uma pergunta. Mas e quando eu não tenho o verbo to be na frase? O que eu vou fazer então? Eu vou criar um auxiliar, está bem? Que é esse caso que está aqui embaixo. Olha, you like pizza. Você gosta de pizza. Eu tenho o verbo to be aqui? O ser ou estar? Não tenho. Então, para fazer a negativa e a pergunta, eu preciso criar um auxiliar. E aqui está ele na negativa. You don't like pizza. Então, só colocar o don't, eu já deixo uma frase na negativa. A frase que não tem verbo to be, que está no present simple, ou seja, no presente simples, é só colocar o don't e eu faço a negativa. E para fazer a pergunta, muito fácil. Coloca o do no início da frase, está bem? Assim, você faz a pergunta quando não tem o verbo to be. Mas, eu tenho também o caso aqui com o he, she, it. Como no verbo to be eles eram diferentes, vocês lembram que para o he, she, it eu uso is, e aí depois para o we, they, eu uso are, e para o you também are, e para o I eu uso am. Aqui eu tenho diferenças também, então preparei aqui do lado para vocês, olha só. Quando for he, she, it, eu uso is e eu também uso does, certo? Quando for you, we, they, eu uso are e eu uso do também. E quando for I, que é o am, eu uso do, está bem? Com o verbo to be, eles são diferentes aqui, mas em relação ao do e o does, todos esses aqui são iguais. Então é só gravar que he, she, it, eu uso is e eu uso o does, está bem? Só gravar isso daí. Eu tenho aqui um caso também, olha, que no present simple, quando eu tenho he, she, it, quando eu tenho um verbo, eu tenho que colocar o S no verbo, está bem? Então, olha, é presente, eu tenho um verbo, após o pronome, eu coloco o S nesse verbo, tá? É uma conjugação. Depois, quando eu faço a negativa, esse S é como se o S virasse o doesn't, o S desaparece. Pode ver, olha, que aqui no he, she, it, eu não vou colocar o S mais no verbo, porque eu já estou usando um auxiliar. Então, quando eu uso um auxiliar, tanto faz para pergunta ou negativa, esse auxiliar, ele anula essa regra aqui de colocar o S. O que alguns alunos também têm bastante dúvida é que eles confundem aqui, por ter um S aqui, achar que é uma forma de plural, mas não. Isso daqui é uma conjugação verbal apenas, tá? Não tem tradução, esse S aqui é só um S para conjugar, é uma regra que tem que seguir, é assim, está bem? Eles confundem que por ter o S é uma forma de plural, mas não. O substantivo é que tem plural no inglês. Um adjetivo também no inglês não tem plural, está bem? Então no adjetivo também não coloca S porque adjetivo não tem plural, só substantivo, está bem? Então aqui, olha, he likes pizza, he doesn't like pizza, does he like pizza? O does e o doesn't também não tentem traduzir isso, é só um auxiliar para dizer que é negativa e pergunta, tá? Muita gente se perde aí tentando traduzir o do, por exemplo, não tem tradução alguma, tá? Então não perca tempo com isso, porque é só um auxiliar mostrando que é uma pergunta e o don't mostrando que é uma negativa, doesn't e o does, tá bem? Aqui então, novamente, né, he, she, it,
eu uso is e eu uso o does. You, we, they, eu uso o are e eu uso o do. E aqui o I, uso am e o do. O don't, ele é a formação de aqui o do e o not. O doesn't é o does not, tá? Uma dica aí para vocês também é o seguinte: alguns alunos eles têm dúvida na hora de escrever, principalmente o doesn't, tá bem? Então, para facilitar isso daí, olha, é só apagar a letra O e transformar aqui como se fosse o O em um apóstrofe e juntar tudo. Quando você juntar, você tem o don't e o doesn't, e aí você não erra mais, tá bem? Bom, então pessoal, por hoje é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Caso ainda fiquem algumas dúvidas, vocês podem baixar o material, tá bem? Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E aí, caso de dúvida, então, o material ajuda vocês, ou vocês podem perguntar por aqui ou me enviar um e-mail também, e aí eu vou respondendo para vocês, ou aqui embaixo ou através do e-mail, tá? Então é só acessar o link aqui para você baixar o material dessa aula e das aulas anteriores, tá bem? Por hoje é só, então a gente se vê na próxima aula. Valeu, obrigado. Thank you.